A Quinta Jurídica, o projeto jurídico mais longevo do Rio Grande do Norte, está de cara nova. Adaptada ao novo momento, o evento está acontecendo em formato completamente virtual, transmitido a partir do canal do YouTube próprio da Quinta Jurídica. Mensalmente, são apresentadas as principais temáticas envolvendo o direito e o contexto da sociedade. E o melhor, você acompanha o debate e ainda tem a oportunidade de fazer uma ação social. A cada edição da Quinta Jurídica, uma instituição filantrópica é escolhida para receber doações feitas pelos participantes. As inscrições são gratuitas. Acesse o www.jfrn.jus.br/Quinta Jurídica e faça sua inscrição. Esteja atento também nas nossas redes sociais para se informar sobre as principais edições da Quinta Jurídica. Então, oficialmente abrindo, né, nossos trabalhos de hoje, dia 22 de junho. Vamos dar início à nossa edição da Quinta Jurídica, edição de 143. Hoje temos aqui o palestrante Tiago Oliveira Moreira. Tiago é professor da UFRN, é doutor e mestre em Direito pela Universidade do País Basco, é mestre em Direito, coordenador do PPGD da UFRN, líder do grupo de pesquisa em Direito Internacional dos Direitos Humanos e Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Tiago é membro titular da Unidade de Monitoramento e Fiscalização de Decisões, Deliberações e Recomendações do SIPDH da Justiça Federal da Quinta Região. Na verdade, o currículo de Dr. Tiago é muito maior do que isso, a gente colocou aqui, fez um resumo só para caber no folder. Então, seja bem-vindo, Tiago, como eu já externei, é uma satisfação enorme tê-lo conosco aqui. Queria agradecer a doutor Fábio, colega, juiz federal e professor da UFRN, que está aqui, inclusive, nos assistindo e foi responsável por fazer esse contato primeiro com o Tiago e viabilizou a vinda dele hoje para a nossa Quinta Jurídica. Ele vai tratar, ele que é uma sumidade nesse tema de direitos internacionais, vai tratar do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos e sua necessária concretização. Então, seja bem-vindo, Tiago. A palavra é sua, fique muito à vontade. Bom, boa tarde a todos e todas. Uma alegria estar aqui participando da Quinta Jurídica, né? Um evento já extremamente tradicional no cenário jurídico potiguar e, por que não dizer, nacional. Muito obrigado, doutora Monique, pelo convite, né? Ao professor e amigo Fábio Bezerra pela indicação, recomendação, por assim dizer. Né? Fico muito feliz de trazer um pouco das minhas pesquisas, já que eu não sou um internacionalista radical que acredita que as organizações internacionais vão resolver todos os problemas da humanidade. Eu prefiro estudar como o direito internacional ele é aplicado no âmbito doméstico, notadamente pelos tribunais. E o meu projeto de pesquisa mais recente é justamente sobre esse Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, que são ações, medidas que vêm sendo utilizadas justamente para implementar o direito internacional, concretizar o direito internacional dos direitos humanos no âmbito da jurisdição brasileira e, por que não dizer, no âmbito de todo o sistema de justiça brasileiro. Doutora Monique, eu preparei alguns slides, não são muitos, mas como tem alguns dados, eu vou pedir licença para projetar a minha tela e passar esses slides para vocês, ok? Ok. Creio que já esteja aparecendo por aí. Isso, está aparecendo agora. Pronto. Então, vamos lá. Agradecendo a presença de todos e todas, imagino que tem alguns inscritos, o pessoal no YouTube acompanha depois também, né? Fica gravado, mas sejam bem-vindos, espero que gostem. Então, nós temos aqui o Pacto Nacional Judiciário pelos Direitos Humanos e sua necessária concretização. Agora vamos ver se a informática ajuda e me deixa passar o slide. Vou compartilhar de uma outra maneira. Para ver se vai. Pronto. Eu vou agora
Agora, doutora Monique, passou o slide? Aqui é o primeiro. Passou. Isso, segundo. Pronto. Ótimo. Então, nós temos aqui uma breve introdução sobre o que é que vem a ser o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, né? Esse sistema internacional, esse sistema regional de proteção aos direitos humanos, ele não é tão antigo, mas também não é tão recente. Daí a necessidade do Brasil já ter um certo tempo para conhecê-lo e aplicar as suas normas. Surgiu ali basicamente com a criação da Organização dos Estados Americanos, né, no meados para o fim da década de 40, pós Segunda Guerra Mundial, 1948, com a criação da Carta de Bogotá, que criou a Organização dos Estados Americanos, e com a adoção da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Depois disso, nós tivemos um outro passo evolutivo, que foi a criação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, uma espécie de Ministério Público Interamericano, em palavras bastante resumidas. Depois tivemos a própria aprovação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é aí sim o grande pilar atual do sistema interamericano, que teve como grande destaque, para além de estabelecer um rol marcante de direitos humanos, um catálogo bastante relevante, inspirado nos pactos de 66, né, no Pacto Internacional, notadamente no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na sua similar, a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Mas a Convenção Americana ela também criou um órgão jurisdicional, que foi a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que nós vamos mencionar um pouquinho mais à frente. Então, para além da Convenção Americana, esse corpus iuris interamericano ele foi se robustecendo ao longo dos anos, com a adoção de protocolos adicionais, a vedação da abolição da pena de morte, o Protocolo de São Salvador sobre direitos econômicos, sociais, culturais, aí eu vou colocar um parênteses, e ambientais, e outros tratados de tutela específica a determinadas pessoas em situação de vulnerabilidade. Um destaque a Convenção do Belém Pará, né, de proteção às mulheres, mas nós temos convenções de proteção ao idoso, a pessoas com deficiência, enfim, todo um corpo normativo hoje de 10 tratados internacionais de combate ao racismo, à discriminação, a toda forma de intolerância. Enfim, é um corpo iuris interamericano que vem se robustecendo ao longo dos anos. E é claro que essas normas elas vêm sofrendo a interpretação evolutiva da Comissão Interamericana e, notadamente, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas qual seria o impacto desse direito interamericano, desse sistema interamericano de proteção dos direitos humanos no âmbito doméstico? Bom, o primeiro ponto é reconhecer que há uma relevância do direito interamericano dos direitos humanos no âmbito doméstico. Essa relevância ela é inegável, ela vem melhorando ao longo dos anos. Quando eu escrevi minha primeira dissertação de mestrado, um trabalho publicado em 2012, foi sobre a aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos pela jurisdição brasileira, que eu defendia lá que os juízes tinham a obrigação de aplicar os tratados, que todo juiz é um juiz interamericano, que deveria exercitar o controle de convencionalidade, dialogar com as decisões da Corte Interamericana. O assunto ainda tinha pouca doutrina, eram poucas as decisões que efetivamente reconheciam a relevância do direito interamericano dos direitos humanos. Depois, nós passamos a ter, claro, um cenário de melhora com a aplicação direta das normas internacionais, com a efetivação e o diálogo com as decisões da Corte Interamericana e mesmo com o exercício do controle de convencionalidade no âmbito doméstico. O próprio doutor Fábio Bezerra tem decisão aqui na Justiça Federal do Rio Grande do Norte fazendo controle de convencionalidade em matéria previdenciária, por exemplo. Ainda são poucas as decisões sobre controle de convencionalidade, mas nós temos algumas de excelente técnica, como eu gostaria de destacar. Esse cenário ele vem mudando de uma fase de desconhecimento para uma fase de reconhecimento da relevância do direito interamericano dos direitos humanos no Brasil. E esse movimento ele tomou um grande impulso recentemente, né, 2021, ainda na pandemia, quando o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 364, de 12 de janeiro de 2021, ele instituiu a Unidade de Monitoramento e Fiscalização de Decisões e Deliberações da Corte Interamericana. Eu vou destacar, dada a importância,
instituiu a sua unidade de monitoramento e fiscalização de decisões e deliberações da Corte. Observem que só da Corte Interamericana, mas já foi um largo avanço. É o CNJ, finalmente, olhando para o cenário brasileiro e dizendo para todos os magistrados, observem, agora nós vamos analisar, monitorar e fiscalizar se as decisões da Corte Interamericana estão sendo seguidas no âmbito doméstico, no âmbito brasileiro, pelos tribunais brasileiros. Isso implica duas coisas. Muitas vezes o Brasil ele foi condenado no âmbito interamericano, e ele o foi, uma dezena de vezes. Ele foi condenado pela atuação do próprio judiciário. O violador aos direitos humanos foi o Estado juiz. Né? E isso tem uma implicação, claro, até porque a jurisdição interamericana ela é subsidiária. Precisa se esgotar a jurisdição doméstica. Então, em regra, todos os casos de graves violações aos direitos humanos que chegaram à Corte Interamericana e o Brasil foi condenado, passaram pelo Judiciário Nacional. E aí o CNJ diz, ora, eu vou implementar uma unidade de monitoramento que aí, fatalmente, eu vou diminuir a incidência de violações aos direitos humanos praticadas pelo Estado juiz e, além disso, eu vou promover o cumprimento das decisões em que o Brasil, da Corte Interamericana, nos casos em que o Brasil foi condenado, até para evitar novas condenações ou supervisão de cumprimento de sentença pela Corte Interamericana. Então, foi um passo extremamente relevante. Essa unidade de monitoramento, por exemplo, ela tem à frente, na coordenação acadêmica, a professora Flávia Alvezan, né, uma jurista bem conhecida nessa temática do direito internacional dos direitos humanos. A criação dessa UMF, como ficou conhecida, foi aprovada no plenário em 15 de dezembro de 2021. Ela funciona no âmbito do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Por quê? Porque, professor Tiago, a unidade de monitoramento está no âmbito desse departamento, porque esse departamento foi criado por lei, então aí ele tem um fundamento legal mais robusto para abrigar a unidade de monitoramento e fiscalização. Quais são as principais atribuições dessa unidade de monitoramento? A criação e manutenção de bancos de dados com deliberações e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos envolvendo o Brasil, né, com informações relativas ao cumprimento. Eles vão atualizando à medida que identificam que o Brasil vem cumprindo essas decisões. Sugestão de propostas e observações ao poder público acerca da adoção de medidas necessárias. A solicitação e encaminhamento de informações ao cumprimento das decisões e deliberações da Corte Interamericana, a elaboração de relatório anual sobre as providências adotadas pelo Brasil para cumprimento de suas obrigações oriundas da jurisdição da Corte Interamericana. Então, a unidade de monitoramento, ela olha para o Estado brasileiro, notadamente para o Poder Judiciário brasileiro, e vai identificar quais são os pontos sensíveis para fazer cumprir as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós sabemos, inclusive, que no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, temos um caso que ainda está pendente de cumprimento integral, que é o caso do povo Chucuru, né, e seus membros. Tramitou e o Brasil foi condenado, e ainda há algumas questões, inclusive com a participação do TRF, que vem promovendo medidas, vem aprimorando os mecanismos para cumprir integralmente a decisão da Corte Interamericana. Falando em decisões da Corte Interamericana que condenaram o Brasil, eu trago aqui para vocês um mapa, né, um recorte do Estado brasileiro, inclusive com um destaque forte para o Nordeste. Os casos em que o Brasil foi condenado: Ximenes Lopes, Gilson Nogueira de Carvalho. O Brasil não foi condenado, mas eu achei por bem colocar aqui, porque é um caso de Macaíba, região metropolitana de Natal. Então, chegou ao sistema interamericano, né, a morte por um grupo de extermínio, o assassinato por um grupo de extermínio, supostamente, de um militante dos direitos humanos, um advogado defensor dos direitos humanos, o Gilson Nogueira de Carvalho. Então, observem aí, mesmo o Brasil não tendo sido condenado, é um caso do Rio Grande do Norte, da região metropolitana aqui de Macaíba, que chegou ao sistema. E muitas vezes o aluno do curso de Direito, ele me pergunta, mas esse direito internacional, ele pouco impacta na nossa vida. Não, pelo contrário, ele impacta tanto que um caso de Macaíba, a poucos 20 quilômetros de Natal, chegou na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos o caso Escher e outros
o caso Garibaldi, Gomes Lund e outros, ficou conhecido como Guerrilha do Araguaia, trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, povo indígena Chucuru e seus membros, já aqui citado, Exog e outros. No caso Exog é até interessante, porque é uma reincidência qualificada. O Brasil já tinha sido condenado, no caso Júlia Gomes Lund e outros, da Guerrilha do Araguaia, e no caso Exog, as mesmas, algumas das violações aos direitos humanos são idênticas. Então, o Brasil, mais uma vez, condenado com a obrigação de legislar, de reconhecer a inconvencionalidade da lei de anistia, em alguns pontos dela, e dentre outros. Há o caso dos empregados e empregadas da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares, e, mais recentemente, os casos Márcia Barbosa, e aí dentro do movimento que alguns autores chamam de feminismo interamericano, de como o sistema interamericano tutela as mulheres, muitas mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade pelo simples fato de ser mulher, e isso levou a que a Corte Interamericana, dentro dessa noção de litígio estrutural, de litigância estratégica, julgasse casos em que há essa nítida tutela, proteção das mulheres, no caso de imunidade parlamentar, que serviu de obstáculo e que gerou impunidade. E, por fim, nós temos o caso Salles Pimenta. A minha intenção não era fazer um resumo, não é fazer um resumo de cada caso, mas é chamar a atenção para o número de vezes em que o Brasil já foi condenado, com exceção do Nogueira de Carvalho, pela Corte Interamericana, né? O caso Salles Pimenta, que foi o último também de um militante dos direitos humanos. E chamando a atenção para o mapa, na região Nordeste, muito embora a Bahia não esteja na jurisdição TRF da 5ª região, mas vocês podem observar graves violações aos direitos humanos em Pernambuco, o povo Chucuru, na Paraíba, Márcia Barbosa, no Rio Grande do Norte, o Gilson Nogueira de Carvalho, no Ceará, o Ximenes Lopes, mas em outras regiões do país, seja ali na região Norte, no Pará, ou na região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, há outras situações, né, de graves violações aos direitos humanos, notadamente reconhecidas. Aqui eu trago para vocês, o slide terminei me escrevendo, mas o primeiro relatório da unidade de monitoramento, a unidade de monitoramento e fiscalização do CNJ, que já publicou esse seu relatório, trazendo essas ações iniciais que eu vou destacar aqui para vocês a partir de agora. Então, a primeira ação, a recomendação número 123, de 7 de janeiro de 2022, né, que recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte. Quando eu vi pela primeira vez, aqui foi amor à primeira vista a essa recomendação, porque eu pensei, poxa, eu defendi minha dissertação de mestrado, a primeira em 2012, praticamente 10 anos depois, o CNJ edita uma recomendação dizendo aquilo que eu e outros autores já estávamos a defender, que era a necessidade do Poder Judiciário observar os tratados e convenções internacionais de direitos humanos e, claro, promover um efetivo diálogo com a jurisprudência da Corte. Então, nós tivemos esse passo importantíssimo, que foi a criação da unidade de monitoramento, e pouco tempo depois, nós tivemos essa recomendação 123 do CNJ, até que nós chegamos no nosso tema central, aqui dessa conversa, que é o Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos. O pacto é voltado à adoção de medidas para a concretização dos direitos humanos no âmbito do Poder Judiciário. É evidente que há outros pactos no âmbito promovidos pelo CNJ, né? A igualdade racial, proteção às mulheres, etc., mas esse é o pacto que eu vou destacar a partir de agora. Então, as principais ações do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos: Concurso Nacional de Decisões e Acórdãos em Direitos Humanos, a inclusão da disciplina de Direitos Humanos nos editais de concursos com destaque para o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, capacitação em Direitos Humanos e controle de convencionalidade, publicação dos cadernos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, concretizando direitos humanos, e, por fim, o Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Diálogos Judiciais, controle de convencionalidade. Falar um pouquinho sobre cada uma dessas ações a partir de agora. A primeira delas foi o Concurso Nacional de Decisões e Acórdãos em Direitos Humanos. O CNJ trouxe diversas categorias, claro, sempre voltadas aos direitos humanos, notadamente as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, nós temos direitos da criança e do adolescente, direitos das pessoas privadas de liberdade, direito das mulheres,
né, população LGBTQIA+, direito dos povos afrodescendentes, dos povos indígenas e comunidades tradicionais, das pessoas com deficiência e, por fim, direito de grupos em situação de vulnerabilidade, como seria o caso das pessoas em mobilidade internacional, dos imigrantes, dos refugiados, daqueles que recebem alguma acolhida humanitária por parte do Estado brasileiro, ou mesmo dos solicitantes de refúgio. Aqui também, por que não, as pessoas em situação de rua, já que muitas vezes nós temos crianças, mulheres, da população LGBTQIAP+, nós temos afrodescendentes, povos indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência em situação de rua, então também seria uma temática transversal. Esse concurso, ele ocorreu em 2022, né, e ele premiou magistrados, sejam juízes ou desembargadores, com sentenças, decisões e votos, né, que efetivaram a promoção dos direitos humanos e a proteção às diversidades e às vulnerabilidades, com ênfase na observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos que estão em vigor para o Brasil e na própria jurisprudência da Corte Interamericana e recomendações da Comissão Interamericana. Eu trouxe aqui o rol dos tribunais que tiveram magistrados premiados. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Estado do Pará, o TRF da terceira região, da segunda, os TRFs da terceira, segunda e quarta região, Tribunal Regional do Trabalho da quinta região e o Tribunal Regional Federal da terceira, inclusive já tinha colocado aqui, porque ele teve mais de uma decisão premiada. Então, mostrando que há, sim, já tinha tido um concurso desses, de decisões, em 2016, né, eu lembro muito bem de uma decisão em que o indivíduo era um imigrante preto, africano, estava aqui no território nacional, ele tinha trabalhado e estava com as guias, foi buscar a liberação do FGTS, e chegou na Caixa Econômica, a Caixa disse que não pagava. Mas não pagava por quê? Porque ele estava na condição migratória irregular, como se um banco público fosse a autoridade migratória, como se fosse o banco público que tivesse que analisar a situação migratória das pessoas no território brasileiro. E negar o pagamento do FGTS por causa da condição migratória é uma violação grave. Por quê? Porque ninguém pode ser discriminado em razão da condição migratória. Eu tenho decisões da Corte Interamericana, opinião consultiva da Corte Interamericana, a própria interpretação da Convenção e de outros tratados internacionais nesse sentido. Então, lá em 2016, tivemos, dentre outras, essa decisão premiada. Eu lembro de uma outra em que os trabalhadores imigrantes, eles eram selecionados por um frigorífico pela espessura da tíbia, da canela, em bom nordestinês, por assim dizer, né? Também com um critério extremamente discriminatório, sem nenhuma razão de ser. Mas tivemos uma nova edição desse concurso, e eu espero em breve que outras decisões, inclusive do próprio TRF5, da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, do TJ do Rio Grande do Norte, eles possam participar e serem premiados, porque nós temos boas decisões aqui também em matéria de proteção aos direitos humanos. Sobre a inclusão da disciplina de Direitos Humanos nos editais, eu leciono a disciplina Direito Internacional dos Direitos Humanos, aqui na graduação do curso de Direito da UFRN. Também no âmbito do mestrado, eu leciono um seminário Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. E aí, muitas vezes, eu chamo a atenção dos alunos, seja da graduação ou mesmo da pós. Vocês estão estudando um conteúdo que, a partir de agora, de 3 de abril de 2023, Resolução 496, que alterou a 75 de 2009, sobre os concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura, em todos os ramos do Poder Judiciário Nacional, Justiça Federal, Justiça Estadual, a Justiça Federal ordinária, enfim, a especializada. E aí nós temos esse anexo 7, que diz, no Programa de Direitos Humanos, Teoria Geral dos Direitos Humanos, Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, Sistema Regional Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, Controle de Convencionalidade, a relação entre o direito internacional dos direitos humanos e o direito brasileiro, os direitos humanos na Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de direitos humanos, né? Praticamente todos esses conteúdos são tratados na disciplina aqui da graduação do curso de Direito, apesar de ser uma disciplina optativa, Direito Internacional dos Direitos Humanos, com a ênfase justamente no sistema interamericano.
Por que essa medida do CNJ? Por que essa medida aqui do Pacto Nacional Judiciário pelos Direitos Humanos? A doutrina, os pesquisadores já identificaram um certo déficit de aplicação do direito internacional dos direitos humanos pelos juízes. Infelizmente, nós ainda não temos o mesmo nível de aplicação do direito internacional como nós temos do direito estatal. Isso é fato inquestionável. Então, mas isso não é um defeito do magistrado, é um déficit na sua formação. Muitas vezes, nos bancos da universidade, ele não teve a disciplina Direito Internacional dos Direitos Humanos, ou ele teve a disciplina Direito Internacional Público e ela era obrigatória, mas é para todo o Direito Internacional Público, então tinha poucas aulas sobre Direito Internacional dos Direitos Humanos. Ou quiçaram a disciplina optativa, Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado, numa só, para ver em 60 horas, então isso gerou também um déficit de formação. E muitos concursos da área estadual, eles não cobravam direito internacional dos direitos humanos. Na magistratura federal, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, sempre não, mas os últimos concursos, eles passaram a cobrar direito internacional dos direitos humanos. Está lá no programa, fácil de constatar. Mas das carreiras do judiciário no âmbito estadual, e mesmo do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual, nem sempre isso foi uma realidade. E agora, com essa resolução do CNJ, com certeza, todo concurso para quer ser juiz tem que conhecer de direito internacional dos direitos humanos, porque vai estar previsto lá no edital. Isso reforça muito para fins de uma futura aplicação. Uma outra ação do pacto seria a capacitação em direitos humanos e controle de convencionalidade. Foi promovido um curso de capacitação justamente sobre essa temática em 20 de abril de 2022, é fácil, inclusive, de encontrar no próprio canal do YouTube do CNJ as palestras, em que a Unidade de Monitoramento e Fiscalização do CNJ, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, que vem abrindo bastante os olhos para o direito internacional dos direitos humanos, felizmente, e a Escola Paulista da Magistratura organizaram esse curso de capacitação bastante interessante sobre essas temáticas, notadamente sobre o controle de convencionalidade. Então, aí tem pouco mais de um ano. Outra medida de relevância é a publicação dos cadernos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, concretizando direitos humanos. Nós temos aqui um caderno sobre direito das pessoas LGBTQIAP+, direito das mulheres, direito à igualdade racial, direitos dos povos indígenas, e aí a unidade de monitoramento ela vem divulgando esses cadernos cada vez mais. O próprio STF vem atuando para divulgar entre os magistrados esses cadernos de jurisprudência para tentar desenvolver e aprimorar cada vez mais a aplicação e o reconhecimento da devida relevância do direito interamericano, notadamente em razão de direitos humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade, como são os casos desses primeiros cadernos que foram publicados. Então, fica aqui o meu convite para que vocês busquem esses cadernos, tem no site da própria unidade de monitoramento e fiscalização, no site do CNJ, é de fácil acesso, até pelo Google vocês conseguem encontrar esses cadernos. O Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Diálogos Judiciais, Controle de Convencionalidade, é organizado pela Unidade de Monitoramento, do STF, com membros do STF, do STJ, juízes da própria Corte Interamericana, membros da Comissão Interamericana e especialistas na área, né, também ocorreu e pretende que seja renovado, isso em parceria com o Max Planck, de Heidelberg, na Alemanha, né, com um centro de pesquisa dos melhores sobre direito internacional, e que tem essa parceria com o CNJ para promover esses cursos e eventos aqui no Brasil. Aqui, eu não vou dizer que esse é um rol exemplificativo. Segundo notícias do site da Unidade de Monitoramento, nós já temos 40 tribunais que aderiram ao Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos ou que estão em vias de aderir. De qualquer forma, eu entrei nos sites dos tribunais e busquei trazer só aqueles que eu já encontrei o termo de adesão ao pacto que nós estamos conversando aqui. Então, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, o TRF da 5ª Região, TRE do Paraná, TRE do Distrito Federal e do Amapá, os TRTs da 4ª e 6ª Região,
e os tribunais de justiça do Amazonas, do Rio de Janeiro, o TJ do Rio Grande do Norte, olha aí, no dia 8 de maio, bem recente, agora desse ano, ele aderiu ao Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, né, nós temos a questão sensível lá do Complexo do Curado, o Tribunal de Justiça de Goiás e o de Mato Grosso, esses daqui eu já consigo identificar o termo devidamente assinado que traz essa formalização da adesão ao Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos. Até que nós chegamos no impacto da criação da unidade de monitoramento e do próprio Pacto Nacional no âmbito do TRF da 5ª Região. Então, o TRF-5 ele foi o primeiro órgão jurisdicional brasileiro a instalar uma unidade de monitoramento e fiscalização de decisões, deliberações e recomendações do sistema interamericano. E observem, quando comparamos com a unidade do CNJ, a do TRF ela é mais ampla, porque a do CNJ ela se referia apenas à Corte Interamericana. A do TRF-5, decisões, deliberações e recomendações do sistema interamericano. Então, ela tem uma atuação realmente mais ampla, inclusive, do que a do CNJ, ao meu sentir, já é um grande avanço. Foi criada pela presidência do TRF-5 através do ato 451, de 16 de agosto de 2022, um pouco menos de um ano. Eu tenho a alegria de integrar essa unidade de monitoramento do TRF-5, outros colegas professores, mas que são juízes, professor Marco Bruno, professor Carlos Wagner, também integram essa unidade de monitoramento. Nós temos alguns outros docentes, como a professora Antonella, como o professor Fernando, que também integram, e outros magistrados, sim, a própria doutora Germana, que eu acho que é a atual corregedora do TRF-5, outrora o outrora presidente, o doutor Edilson, eu sempre chamo professor porque ele foi meu professor, mas o doutor Edilson, desembargador federal, aqui, que foi o responsável pela criação da unidade, esteve conosco na reunião. Essa foto é da última reunião da unidade de monitoramento do TRF-5, da Justiça Federal, da 5ª Região, lá no TRF há pouco tempo. Então, passando aqui um pouquinho, então, um dos objetivos centrais é o MF-JF-5 é o monitoramento dos processos em curso na Justiça Federal da 5ª Região, abrangido pelos efeitos das sentenças, medidas provisórias, opiniões consultivas, bem como da Corte, bem como recomendações da Comissão Interamericana. Eu trago aqui para vocês um mapa mostrando a jurisdição do TRF-5 e lembrando daquele outro mapa, em que nós tínhamos violações constatadas pela Corte Interamericana no Ceará, no Rio Grande do Norte, apesar de não ter sido julgado procedente, na Paraíba, no caso Márcia Barbosa, em Pernambuco, no caso do povo Chucuru. Então, é marcante, infelizmente, o cenário de violações aos direitos humanos na região Nordeste. É bem verdade que muitos desses casos não são de competência da Justiça Federal, são de competência da Justiça Estadual. Mas nós temos o caso do povo Chucuru, sim, que é da jurisdição da Justiça Federal e está lá no TRF, com algumas pendências ainda, mas que, assim espero, serão solucionadas. Uma outra questão é que nós podemos ter um incidente de deslocamento de competência, né? Uma federalização das graves violações aos direitos humanos. Então, pode ser que um caso que hoje esteja tramitando na órbita da Justiça Estadual passe para a Justiça Federal, justamente para evitar essa responsabilidade do Brasil. E se passar para a Justiça Federal, pelo menos o TRF-5 já vai estar um pouco mais aparelhado, porque tem uma unidade de monitoramento com pessoas que estão se dedicando ao estudo dessas temáticas do sistema interamericano e seu impacto aqui na Justiça Federal da 5ª Região. O TRF-5 ele ainda aderiu ao Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, né, conforme o termo de adesão ao termo de cooperação técnica 19/2022. Então, na gestão do doutor Edilson Nobre, nós vimos a criação da unidade de monitoramento, nós vimos a adesão ao Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, então um grande avanço, até porque, eu insisto, o TRF-5 ele foi pioneiro, foi o primeiro órgão jurisdicional brasileiro a criar uma unidade de monitoramento. O CNJ não é um tribunal, então o primeiro tribunal foi realmente o TRF-5. Há alguns desafios para a implementação do Pacto Nacional do Judiciário, saiu com essezinho ali a mais,
pelos direitos humanos no âmbito da Justiça Federal da Quinta Região. Que desafios eu e os alunos que pesquisam comigo, Beatriz, minha orientanda, que vem desenvolvendo uma pesquisa, um artigo científico comigo sobre essa temática, nós identificamos a formação jurídica estatalista, e aí eu já disse que isso não é culpa do magistrado, é culpa dos bancos, das universidades, que não promoveram uma formação mais voltada ao direito internacional. E quando eu falo uma formação voltada ao direito internacional, não é multiplicar o número de cadeiras de direito internacional, não. É que o professor de direito ambiental, o professor de penal, o de administrativo, de consumidor, de constitucional, os de processo, os de econômico, de financeiro, de tributário, eles tenham também um espaço para tratar sobre o impacto dos tratados internacionais nessas áreas. O professor de previdenciário, enfim, de direito da seguridade social, da mesma forma. Então, se o magistrado ele teve uma formação achando que o direito era bastante provinciano, era o direito encastelado num Estado, realmente fica complicado. Então, é preciso quebrar com essa formação jurídica estatalista e buscar uma formação um pouco mais voltada ao direito internacional, até porque nós, como diz o professor Canotilho, meu professor Canotilho, lá em Coimbra, nós saímos do castelo para uma rede. Né? Nós hoje não vivemos mais isolados nesse castelo direito estatal, que seria esse castelo, hoje é um direito em rede, o direito internacional, o direito transnacional, etc. A insistência no paradigma clássico hierárquico da relação entre o direito internacional e o direito estatal. Muito embora muitos acreditem que o Supremo Tribunal Federal avançou sobre essa temática no RE 466343, relator o ministro Gilmar Mendes, quando reconheceu a hierarquia supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, eu não penso que isso foi um largo avanço, não. Em 1914, o STF já tinha o entendimento de que todos os tratados internacionais tinham status supralegal. Então, dizer que foi uma revolução da pirâmide da hierarquia das normas no Brasil, voltar parcialmente a como era em 1914, eu não acredito que foi um largo avanço, não. Particularmente, eu não trabalho com hierarquia. A minha concepção teórica é hierárquica, é um pouco diferente. Mas, claro, melhor do que a paridade normativa, melhor do que equiparar um tratado internacional de direitos humanos a uma lei ordinária, foi estabelecer o seu status supralegal. Foi, sim, foi um passo nessa longa caminhada até chegar na relevância do direito interamericano. Fato é que não importa qual é a hierarquia do tratado, da norma, o que importa é a que melhor proteja o indivíduo, com base no princípio pro persona. Então, se o juiz ele está diante de um conflito entre o direito estatal e o direito internacional dos direitos humanos, ele vai aplicar com base no conteúdo, a norma que melhor protege. Então, não há um problema insuperável, é sempre buscar a norma que melhor proteja os direitos humanos, notadamente das pessoas em situação de vulnerabilidade. Um outro desafio é superar o conceito de soberania. Ainda estamos muito apegados com o conceito de soberania e de seu caráter absoluto. Então, às vezes, eu vejo ministro do Supremo em entrevista dizer que o Estado brasileiro não precisa cumprir decisão da Corte Interamericana porque o Brasil é um país soberano. Mas, na verdade, o Brasil ratificou, por ser um país soberano, a Convenção Americana. E o Brasil se submeteu à jurisdição da Corte por ser um país soberano. Então, como é que você pode alegar a soberania para descumprir um compromisso que você soberanamente pactuou? Fica complicado, é quase um estelionato internacional, não é? Pactua, tem que cumprir. O Pacta Sunt Servanda vem desde a antiguidade. O outro desafio seria a interpretação nacionalista do direito internacional dos direitos humanos. Ora, eu tenho um tratado como a Convenção Americana. Se cada juiz interpretar a Convenção Americana de maneira diferente e não observar, não promover um diálogo com a interpretação que é feita pela Corte Interamericana, aí vai ser muito complicado. É o que o professor André de Carvalho Ramos fala de interpretação nacionalista do direito internacional dos direitos humanos. Então, eu não estou dizendo que o juiz brasileiro tem que ser subserviente, tem que dizer amém, porque a Corte Interamericana ela também erra. Ela também tem decisões ruins, decisões falhas. Ela também faz interpretações equivocadas do sistema jurídico interamericano. Mas não é isso, não é segmento absoluto. Não há hierarquia entre a Corte Interamericana e os tribunais brasileiros. Mas é um dever de promover ao menos um diálogo do juiz brasileiro enfrentar os argumentos trazidos pela Corte Interamericana. Ora, a Corte tem inúmeros precedentes dizendo que a justiça militar não pode julgar civil.
E nós temos a lei e decisões dos tribunais brasileiros dizendo que a justiça militar, notadamente a da União, pode julgar civil. A lei de 2017 dizendo isso. Então, são decisões inconvencionais, que não dialogam com a Corte Interamericana. Nós temos o caso da prisão preventiva, que eu estou estudando com outro orientando. A garantia da ordem pública como fundamento exclusivo para a decretação da prisão preventiva. A Corte Interamericana tem várias decisões precedentes importantíssimos, bem estruturados, dizendo que não cabe prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ainda mais nesse conceito absolutamente vago de garantia da ordem pública que nós temos em várias decisões. Mas esses são problemas que só vão se resolver com a abertura do judiciário ao direito internacional dos direitos humanos, e felizmente isso está acontecendo, claro, com esses saltos promovidos pelo CNJ e com a criação da unidade de monitoramento, com o Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos. E também um último desafio seria a dificuldade para destoar das decisões do STF e do STJ sobre o impacto do direito internacional dos direitos humanos no âmbito doméstico. Nós temos uma decisão excepcional do hoje ministro, outrora juiz e desembargador aqui do TRF, o Marcelo Navarro, ministro Ribeiro Dantas, que reconheceu a inconvencionalidade do delito de desacato. Não foi não foi a primeira, mas foi uma das primeiras decisões do país que nós já tínhamos na Justiça Estadual, que reconheceu a inconvencionalidade do delito de desacato. Depois, o órgão colegiado foi e derrubou a decisão, e agora o STF, o STF, o ministro Barroso, por exemplo, até fez o controle de convencionalidade, mas o resultado foi considerar convencional o delito de desacato, não dialogando, ao meu sentir, de maneira devida com o sistema interamericano. Perdeu-se a oportunidade de reconhecer a inconvencionalidade do delito absolutamente vago de desacato. E aí, agora, o que é que acontece com os juízes de primeiro grau? Muitas vezes, eles até querem reconhecer a inconvencionalidade, mas eles se deparam com a decisão do STF, com a decisão do STJ, e fica complicado para destoar dessas decisões. Então, às vezes, os tribunais mais altos, ou seja a Corte Constitucional, o STF, ou mesmo o STJ, deve promover esse diálogo com o sistema interamericano para que tenha um efeito irradiante sobre os demais juízes, o que também não impede que um juiz de primeiro grau decida aplicando o direito internacional dos direitos humanos, dialogando com a Corte Interamericana, com a comissão, ou exercitando o controle de convencionalidade, para que isso chegue ao STF um dia e ele mude a sua postura, que muitas vezes é de resistência ao direito internacional dos direitos humanos, salvo alguns episódios. E, já caminhando para a reta final da minha fala, nós temos a promoção da relevância do direito interamericano dos direitos humanos pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O CNMP, ele, em paralelo ao CNJ, claro que um pouco depois, vocês viram que a atuação do CNJ começou em 2021, com a criação da unidade de monitoramento, com a recomendação, com o Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, está bem mais à frente o CNJ, mas o CNMP, ele também vem atuando e ele editou a recomendação número 96, de 28 de fevereiro de 2023, portanto, bem recente, que recomenda aos ramos e às unidades do Ministério Público a observância dos tratados, convenções e protocolos internacionais de direitos humanos, das recomendações e protocolos internacionais de direitos humanos, das recomendações da Comissão Interamericana e da jurisprudência da Corte Interamericana e da outras providências. Observem que aqui também tem um avanço em relação a do CNJ, porque enaltece mais as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que seria esse Ministério Público Interamericano. Aqui, com toda certeza, eu destaco o livro de um membro do Ministério Público, o César Cluj, que fala muito bem sobre a atuação do Ministério Público à luz do sistema interamericano, os escritos também do professor Silvio Beltramelli Neto, que corroboram com esse pensamento. Além disso, o CNMP ele editou um concurso, uma portaria conjunta número 1 de 2023,
que dispõe sobre a criação do prêmio CNMP Corte Interamericana de Direitos Humanos. Né? Fica instituído o prêmio CNMP Corte IDH para selecionar tese de doutorado e dissertação de mestrado sobre direitos humanos, com ênfase na Corte Interamericana de Direitos Humanos e sua jurisprudência. Né? As inscrições acabaram há pouco tempo, né? Não, perdão, abriram há pouco tempo, ainda estão abertas até o dia 12 de julho. Então, eventualmente, alguém aqui do próprio programa de pós-graduação em Direito da UFRN, que acabou de defender, e se o trabalho, a dissertação do mestrado for sobre a temática da Corte Interamericana, de certa maneira, vai poder concorrer a esse prêmio do CNMP, uma iniciativa absolutamente louvável do Conselho. Por fim, nós ainda temos essa aqui recentíssima, 30 de maio de 2023, o CNMP ele instituiu o Comitê Permanente Nacional de Monitoramento da Implementação de Decisões de órgãos. Observem, não são decisões da Corte, são decisões de órgãos do sistema interamericano, também mais amplo do que a UMF do CNJ, que concentrou só na Corte Interamericana. Então, aqui vale ressaltar, e por óbvio, o ideal é avançar sempre. Partir da experiência do do CNJ, e avançar nesses mecanismos de convencionalização da administração da justiça no Brasil. Então, para fins da resolução, entende por decisões dos órgãos do sistema interamericano, as sentenças, medidas provisórias, opiniões consultivas. Esse é um ponto interessante, porque o CNMP, nessa normativa, ele coloca que os membros do Ministério Público devem observar, ainda que facultativamente, mas podem observar as opiniões consultivas da Corte Interamericana e as recomendações e medidas cautelares expedidas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? A CIDH. Então, mostra que não só o CNJ, e aí dentro desse contexto do CNJ, o TRF da 5ª Região e outros tribunais passaram a aderir ao Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, o que eu estou chamando aqui de convencionalização do sistema de justiça, né, de ferramentas administrativas do sistema de justiça para promover a devida aplicação e relevância do direito interamericano no direito doméstico. Aqui um resumo do meu currículo, mas eu fico à disposição de todos e todas. Eu espero que tenha sido razoável, que eu tenha passado um pouco dessa temática que eu estou pesquisando nos dias atuais com o meu grupo de pesquisa, que é a implementação do Pacto Nacional do Judiciário do Pacto Nacional dos Direitos Humanos pelo Poder Judiciário. Excelente, Tiago. Gostaria de lhe parabenizar aqui pela exposição. A gente sabe que é um tema muito amplo e difícil de esgotar, né, de ser tratado em um tempo tão curto, mas você conseguiu sim, com certeza atingir o objetivo de dar, né, as pinceladas, o traçado geral, mostrar desde a existência desse documento oficial do CNJ, que foi o ponto de partida para a instalação dessas unidades de monitoramento no âmbito do Judiciário Brasileiro. E aqui, como integrante, né, do TRF da 5ª Região, eu fico imensamente feliz por saber, né, que o TRF ele foi o primeiro tribunal no país a instalar essa unidade de monitoramento e fiscalização dessas deliberações do sistema interamericano, reforçando essa agência do Poder Judiciário brasileiro no sentido de conscientizar esses direitos humanos como um valor essencial. E eu lhe agradeço aqui imensamente a palavra, a palestra. Eu vou saber, Nevonice, se a gente tem se a gente tem alguma pergunta, ou pelo YouTube, ou pelo chat. Nós temos vários participantes aqui. No YouTube não temos nenhum até o momento, doutora. Deixa eu ver aqui, Nevonice. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, acredito que tem alguns alunos, né, alguns mestrandos da UFRN, se alguém tiver alguma pergunta. Espero que tenha alguém assistindo. Tem, muitas pessoas assistindo. Tiago, a respeito dessa unidade de monitoramento, né, ela foi implantada há menos de um ano, eu acredito. Já tem algum resultado, assim,
da implementação disso, como é que é feito o acompanhamento na prática? Eu fiquei em dúvida, eu vi aqui no site do TRF que um dos objetivos da comissão é, inclusive, oferecer consultoria técnica, apoio logístico às varas federais, né, para qualificar a instrução e aceleração do julgamento de processo sobre o tema, propor ações de mediação, conciliação, realização de cursos sobre essa jurisprudência interamericana. Na prática, como é que tem sido efetivado assim, o trabalho dessa unidade de monitoramento? Bom, primeiro ponto é que criar uma sensibilidade no próprio tribunal e dos seus integrantes para despertar sobre essa temática da relevância do direito interamericano dos direitos humanos. O caso do povo chucuru é onde a unidade ela tem conversado mais, tem se debruçado mais, porque é o caso de competência do TRF-5 e que o Brasil foi condenado, né, e nós ainda temos algumas pendências para concluir o cumprimento das medidas impostas pela Corte Interamericana. Se for observado... Ou se você puder colocar para a gente qual foi a condenação do Brasil nesse caso, se puder esclarecer. Sim, sem nenhum problema. No caso, o povo chucuru é uma comunidade indígena de tamanho bem razoável, né, que fica no município de Pesqueira, Pernambuco. É um número bem relevante. E o que é que aconteceu? O caso, a sentença ela é de 5 de fevereiro de 2018, não é tão antiga assim. O caso foi submetido à corte em 2016 pela comissão, a suposta violação do direito à propriedade coletiva, né, e integridade do povo indígena chucuru. A demora de, pasmem, mais de 16 anos entre 1989 e 2005 no processo administrativo de reconhecimento, titulação, demarcação e delimitação das terras e territórios ancestrais. E a suposta demora na desintrusão total dessas terras e territórios. Então, não é só um processo, são vários processos que tramitam na Justiça Federal aqui da Quinta Região. Alguns estão no tribunal, outros subiram ao STJ, seja para discutir a desintrusão, e eu acredito que hoje já não tem mais nenhum não indígena no território, pelo menos isso já foi resolvido, mas ainda temos pendências em relação à indenização de benfeitorias úteis e necessárias das pessoas que estavam ocupando aquela terra indevidamente. E nós temos o caso mais sensível, que entrou na pauta, mas uma desembargadora, a desembargadora Joana, se não me falha a memória, acabou de pedir vistas, que é sobre uma ação rescisória da FUNAI para discutir a propriedade da terra por uma família lá de Pernambuco. Nós estamos estudando o caso e conversando, debatemos na reunião da unidade. Um outro ponto é que os processos passaram a receber marcadores, anotações de que são processos de relevância em matéria de direitos humanos, né? Chamar a atenção para esse detalhe. Da minha parte, um pouco mais acadêmica, doutora Monique, eu procurei voltar as minhas pesquisas para o Nordeste perante o sistema interamericano, então eu já tenho trabalhos publicados sobre essa questão do povo chucuru, né? Tem outro que está em andamento justamente para ver, tentar promover, tentar propor medidas para o TRF cumprir de fato todas as decisões, todas as medidas determinadas pela Corte Interamericana. Esse trabalho que eu acabei de apresentar sobre o Pacto Nacional do Judiciário, sobre os desafios do TRF, também está num artigo que vai sair num livro lá na Colômbia, eu, professor Marco Bruno, seu colega juiz federal, e a minha orientanda, Beatriz Dantas. Então, nós estamos... também tem um papel acadêmico, né, de pesquisar sobre a temática aqui. E cursos, você falou em curso. Nós, nos dias 27, 28 e 29 e 30, deve chegar aí o convite para você, na Escola da Magistratura, lá em Recife. A doutora Roberta entrou em contato comigo para que eu e a professora Flaviane Nóbrega, da UFPE, possamos ministrar um curso sobre controle de convencionalidade e a implementação das decisões da Corte para os magistrados da Justiça Federal. Então, também é uma ação da unidade de monitoramento promover esses cursos, como está lá no próprio Pacto do Judiciário pelos Direitos Humanos. Então, ainda no mês de agosto, final de agosto, provavelmente a abertura com a professora Flávia Pelvezan,
e depois comigo é a professora Flaviane para tratar sobre o controle de convencionalidade em 3 dias. Em 20 horas dá para falar bastante coisa sobre essa temática. Excelente, Tiago. Temos aqui Beatriz Dantas, então, é a orientanda, né? E diga ao povo que avance, avançaremos, povo chucuru do Ororubá. Fora as tentativas de assassinato contra o cacique Marcos e a morte de Quicão em 1995. Fábio Bezerra, parabenizar o professor Tiago pela palestra e saber qual é o seu posicionamento quanto às opiniões consultivas, se são vinculantes ou não para os tribunais nacionais. A priori, elas não são vinculantes. Elas são de um dever de enfrentamento. É diferente. Como assim? A opinião consultiva, ela parte de um órgão jurisdicional, mas não na função contenciosa. Então, ela tem a natureza de trazer a interpretação das normas do sistema interamericano. E aí, o que é que acontece? Nesse ponto, uma boa parte da doutrina do direito internacional diz que as opiniões consultivas elas são vinculantes porque elas partem de um órgão jurisdicional que é a Corte. Porém, não há lide, não há conflito, não há contraditório, não há ampla defesa. Mas não quer dizer que a opinião consultiva ela não produza um estándar interamericano. Ela não produza, por exemplo, a análise de determinada norma em hipótese convencional ou inconvencional. Nós temos opiniões consultivas de excelência. Opinião consultiva, por exemplo, que reconhece o non-refoulement como um direito humano, que reconhece o direito humano de solicitar e receber refúgio. Então, o juiz brasileiro, muito embora ele não tenha o caráter vinculante, ele possa realmente não ser reconhecido, mas ele tem o dever de, pelo menos, dialogar com o estándar interamericano aduzido da opinião consultiva. Eu também não sou aquele internacionalista que acha que tudo que vem do direito internacional está certo e que o direito estatal e que o juiz estatal deve dizer amém. Não, o meu posicionamento é um pouquinho diferente da maioria dos meus colegas. Eu penso que o juiz ele tem sim uma margem de apreciação, ele tem um espaço, desde que ele dialogue com essas opiniões consultivas. Então, esse seria o meu. Nesse ponto, eu vou divergir do voto do ministro Marcelo Navarro, lá no STJ, sobre as recomendações da Comissão Interamericana, que também é semelhante a essa discussão entre opiniões consultivas, recomendações da Comissão Interamericana, se teriam efeitos vinculantes ou não. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui. Isso, eu acredito, inclusive, que dialoga com essa pergunta. Pedro Pinheiro, primeiramente, parabéns, professor Tiago. Para o senhor, as opiniões consultivas emitidas pela Corte Internacional possuem efeito vinculante e podem constituir parâmetro para o controle da convencionalidade? Veja bem, ao meu sentir, sim, podem ser parâmetros para controle de convencionalidade. Porém, o controle de convencionalidade que eu defendo, que eu venho escrevendo, que eu venho debatendo ao longo desses anos, é um controle de convencionalidade em que é baseado no princípio pro persona. Então, de repente, eu chego aqui e digo, é parâmetro, é vinculante, e eu tenho uma norma estatal mais favorável. Você vai aplicar qual? Você vai aplicar a norma estatal. O direito internacional ele pode ceder diante do direito estatal, seja pelo direito estatal ser mais protetivo, ou pela interpretação que, por exemplo, a doutora Monique venha fazer da Convenção Interamericana, seja uma interpretação mais protetiva ainda do que a Corte Interamericana. E aí vai prevalecer a interpretação que ela fez, e não a da Corte Interamericana. Então, sim, eu acredito que as opiniões constitutivas, muito embora tenha discussão, debate forte, acirrado na doutrina sobre isso, sobre controle de convencionalidade, eu tenho 40 livros aqui à minha esquerda, de vários autores da América Latina, e esse é um ponto extremamente polêmico, porque sempre a discussão não é nem tanto só de se é parâmetro para controle, se ela é vinculante ou não. Eu entendo que, independentemente dela ser vinculante, ela é parâmetro para controle de convencionalidade nos moldes em que o juiz ele pode afastar o resultado da opinião constitutiva sem nenhum problema. O que ele tem é o dever de enfrentamento, é o dever de dialogar. Até porque a controle de convencionalidade é a última ratio. Na última hipótese é que deve se reconhecer a inconvencionalidade. Inicialmente, deve-se promover um diálogo para tentar aplicar, compor o conflito, né, nesse diálogo das fontes,
em não obtendo sucesso, é que passa para o controle de convencionalidade. Doutora Monique Pedro está fazendo a dissertação de mestrado sobre controle de convencionalidade em matéria previdenciária. Tenho certeza que um trabalho de excelência que vem por aí, e controle de convencionalidade em matéria previdenciária extremamente afeta a Justiça Federal, sem dúvida alguma. Isso, excelente. Jéssica pergunta se os servidores da unidade de monitoramento trabalham exclusivamente nisso. Não temos um quadro de servidores exclusivamente. Os membros da unidade de monitoramento são juízes, professores. Na verdade, só são 2 professores, eu e a professora Antonella. O professor Fernando, ele tem um cargo no tribunal, então ele é servidor do tribunal também. E os demais são juízes ou desembargadores que atuam na unidade de monitoramento, e eu tenho a satisfação de atuar ao lado do professor Carlos Wagner, do professor Marco Bruno, na unidade. Acontece que mudou a gestão do TRF recentemente, e aí nós vamos ver como é que fica a situação da unidade de monitoramento, mas eu confio plenamente que a nova gestão vai manter em pleno funcionamento, estruturar e dar total apoio à unidade de monitoramento, porque é um tema absolutamente sensível e pertinente, ainda mais com a adesão ao Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, e não podemos deixar cair a peteca do protagonismo do TRF, da Justiça Federal da 5ª Região, sobre essa temática. Só para finalizar, Tiago, Pedro ainda pergunta os principais desafios iniciais junto à unidade de monitoramento do TRF-5. Romper com esse viés estatalista da formação dos magistrados, e isso só se faz com esses cursos, como nós faremos no final de agosto, né? A doutora Roberta lá está liderando esse processo, e isso vai dar, com certeza, uma grande contribuição. Participando de mais eventos, como esse aqui, como a Quinta Jurídica, em que a gente tem a oportunidade de debater, de trazer esse olhar, por mais que nem todos que aqui estão sejam juízes, magistrados, mas vai ficar no YouTube e, eventualmente, alguém pode assistir num segundo momento e passar a despertar um pouquinho mais, até porque o TRF tem essa tradição, como eu já disse, o doutor Fábio fez controle de convencionalidade, o doutor Edilson reconheceu, enquanto juiz, a patridia de Andrimana, numa decisão que foi um leading case, né, uma decisão brilhante, a decisão que inspirou a minha tese de doutorado, uma decisão da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, né, construí uma tese de doutorado em cima de uma decisão de poucas laudas da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, que aplicou o Estatuto dos Apátridas e reconheceu a patridia, por aplicação do direito internacional. Então, o TRF-5 ele tem esse protagonismo, e eu acho que ele só tem que vencer o desafio através de promover essa cultura da relevância do direito interamericano dos direitos humanos, notadamente com a formação continuada e com mais eventos como esse aqui, que eu tive a grande satisfação de ser indicado pelo doutor Fábio e de ser muito bem recebido pela doutora Monique. Eu fiquei curiosa para saber, depois vou ver com o Fábio qual foi esse caso que ele fez esse controle em previdenciário, não é isso? Ele tem, eu acho que 3 decisões já, salvo engano, são 3. Tá certo. Então, doutor Tiago, deixa eu ver que acho que não temos mais perguntas. Não temos mais perguntas, estamos finalizando. Como foi dito aqui, foi um fim de tarde muito produtivo. Fica aqui nosso agradecimento. Foi uma honra tê-lo conosco, uma pessoa tão capacitada a tratar do tema, que está vivendo, né, isso na prática, dentro da universidade, fora da universidade. E fica aqui o nosso sincero agradecimento pelo contributo à nossa Quinta Jurídica, né, que está caminhando para os seus 20 anos. E obrigada a todos os que nos assistem aqui, tanto pelo YouTube quanto pelo Zoom, e até a próxima edição da nossa Quinta Jurídica. Muito obrigado, um abraço. Tchau, Até tchau. mais, obrigada, Nevone.